Bom, vamos lá. A gente está aqui num projeto com os defensores públicos, juntamente com os internos aqui da PSM-Col, e a gente quer aqui, através de algumas palavras, expressar o que a gente captou do que eles passaram para nós aqui, acerca de uma lei, um artigo, na verdade, do Código Penal Brasileiro, é o artigo 83, é o conhecido como o livramento condicional. O que é o livramento condicional? O próprio nome ele já diz respeito ao que se trata, É um livramento onde o juiz da vara de execução, através de um pedido, feito ou pela Defensoria Pública ou através de um advogado particular, concede de acordo com algumas restrições que cabe, ao interno, no caso o apenado, É a possibilidade de você cumprir o restante da pena em liberdade em algumas condições, O próprio nome diz, condicional. E essas condições são o quê? Você vai depender do tempo de pena. Tempo de pena. Por exemplo, depende do fator do crime que você cometeu, se é crime comum ou se é crime hediondo, se você é primário no hediondo ou se você é reincidente no hediondo, E assim também a mesma coisa no comum. Por exemplo, se você for primário, no crime comum, se você é primário no crime comum, você vai ter o direito do livramento condicional com o cumprimento de 1/3 da sua pena. Se você for reincidente, também no crime comum, você vai ter o direito, quando você cumprir metade da sua pena, você vai ter o direito do livramento condicional. No crime hediondo também tem algumas divergências. Por exemplo, se você for primário no crime hediondo, você vai ter que cumprir 2/3 da pena para você ter o direito do livramento condicional. E se você for reincidente no crime hediondo, aí, meu amigo, aí não tem como não cabe recurso, não adianta o advogado ou a Defensoria Pública fazer o pedido, que não vai caber. O juiz da vara de execução já vai entender que não vai caber esse recurso do livramento condicional para você, E se você tiver mais de um processo, nós vamos saber também através da gravidade, como nós colocamos ali. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se você é condenado no crime do homicídio, que é hediondo, suponhamos que você toma uma condenação de 15 anos, Como nós vimos aqui, o crime é hediondo e você é primário, então você vai ter que cumprir no mínimo 2/3 da pena, certo? Então 2/3 de 15 anos é igual a 10 anos. Suponhamos que nesse intervalo de tempo você saiu e cometeu um 5/7, ou seja, você passou a ser reincidente no crime comum. Você tomou uma condenação de 6 anos, Como nós vimos aqui, se você é reincidente no crime comum, você, para ter o direito do livramento condicional, você vai ter que cumprir metade da pena. No caso, 6 anos, 3 anos, Somando os dois, você, com essa condenação
no total de 21 anos, você vai ter o direito de livramento condicional a partir de 13 anos, né, de pena cumprida. E vale lembrar que você vai ter esse direito de livramento condicional não somente apenas por esse período de pena que você tem a cumprir, mas vale também um outro requisito indispensável, que é mais o bom comportamento, né? Se você não tiver esse bom comportamento, né, no juiz da vara de execução não vai conceder o livramento condicional para você, né? E quando chega esse período, né, você cumpriu esse período, chegou a data determinada do livramento condicional e você quer requerer isso, existe uma audiência, né? Essa audiência é chamada audiência admonitória. Onde o juiz ele vai estipular quais são as condições para o cumprimento desse livramento condicional, né? Você vai ter algumas condições. Essas condições são condições obrigatórias, como por exemplo, você vai ter que ter uma ocupação lícita, é claro, né? Você vai ter que ter, você vai ter que comunicar o juiz, você vai ter que falar com o juiz qual é a sua ocupação periodicamente, de acordo com o que o juiz assim a determinar para você. Suponhamos que ele determine que você vai uma vez por mês no fórum se apresentar, então você tem que cumprir essa obrigação. E também não se mudar da comarca onde você ali cumpriu sua pena ou foi condenado, que seja, né? E tem também as condições facultativas. Já as condições facultativas, elas vão de acordo com a interpretação do juiz em cima daquilo que ele achar necessário para que o cumprimento dessa lei, né, desse livramento seja, né, eficaz para você, né? E a partir do momento dessa audiência, ele vai determinar qual será o período desse livramento condicional, né? Qual vai ser o período que você vai ter que estar dentro dessas obrigações, né? Que é conhecido como o período de prova. Né? Conhecido como período de prova, onde vai se encaixar essas restrições aqui, nessas condições. E vale também ressaltar que, aqui uma observação, que o livramento condicional, ele não é afetado pela falta grave. Ele não pode ser afetado pela falta grave, né? Ele não interfere, na verdade, né? Você pode, de alguma forma, sofrer uma falta grave, você pode ter uma regressão, mas mesmo assim, o prazo que você tem determinado, de acordo com o que a gente viu aqui no começo, né? Para o crime comum, 1/3, o reincidente comum, metade, para, né, o crime aqui hediondo, primário, reincidente também, que não cabe, né, que não vem aqui a questão. E independente de falta grave, quando chegar esse tempo aqui determinado, né, por esta lei, que é o artigo 33 do Código Penal Brasileiro, você tendo um bom comportamento, uma falta grave não vai interferir. Ou seja, às vezes, por uma falta grave, você pode regredir, né, do regime semiaberto para o regime fechado,
né, fazendo assim com que o seu tempo de tranca se prolongue. Mesmo assim, né, o seu livramento condicional ele não é interferido por essas faltas graves. Por isso, pode acontecer do livramento condicional chegar antes da progressão de regime, né, que é o regime semiaberto, né? Então, é interessante a gente ressaltar isso daí, transmitir isso daí para aquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento, né, para estar ciente que pode até estar dentro dos parâmetros desse regimento aqui, né, e ser beneficiado com o livramento condicional. É isso aí, obrigado pela atenção. Caralho, foi aplaudido, hein, Romano? Pode crer, moleque.